Olá, eu sou a Mariana Villaromantini e vim falar um pouco sobre o monitor da educação infantil e a precarização do trabalho docente. Bom, eu sou licenciada em Pedagogia pela Universidade Federal de São Carlos e pós-graduanda do Instituto Federal de São Paulo, no campus de São Carlos, no curso de especialização em Educação, Ciência, Tecnologia e Sociedade. Atualmente, eu trabalho como monitora de uma instituição da educação infantil no município de Descalvado, no interior de São Paulo. Bom, o público-alvo atendido é uma creche, são bebês de 0 a 1 ano e 6 meses de idade e crianças bem pequenas, de 1 ano e 7 meses de idade a 3 anos e 11 meses. Bom, segundo a base, nessa faixa etária, o cuidado é indissociável do processo educativo, e é evidente porque se trata de crianças muito pequenas. Então, vale considerar também a importância do reconhecimento das aprendizagens das crianças nos contextos familiares e da comunidade, e levar isso para o ambiente escolar, porque os educadores eles precisam se atentar, porque essas crianças elas também estão aprendendo algumas coisas, nesses contextos, então isso precisa ser considerado para o trabalho com elas na escola. Entre os direitos de aprendizagem estão o conviver, o brincar, o participar, o explorar, expressar e conhecer-se. Agora eu vou falar um pouco sobre a mediação na educação infantil. Segundo Vygotsky, a criança ela não se desenvolve, ela não se espera se desenvolver para aprender algo, mas por meio da mediação ela impulsiona sua aprendizagem a partir do momento em que se estabelecem as possibilidades de aprender nas experiências significativas que vivencia no meio, tá? Então aqui a gente tem que considerar que uma criança ela começa a aprender desde o momento do seu nascimento, Ela está aprendendo a todo momento. E as aprendizagens ocorrem de que forma? Elas ocorrem por meio dos signos, dos instrumentos e dos sujeitos mais experientes. Brito e Kishimoto afirmam: a partir do momento em que se oferecem experiências para as crianças, proporciona a elas situações que podem enriquecer suas estruturas intelectuais. Entretanto, entende-se dessa forma que não basta oferecer as experiências para as crianças. Elas precisam ser significativas para a construção de suas estruturas intelectuais, nas quais a mediação é a elas que se fortifica. Bom, então o que quer dizer aqui? Não basta você oferecer uma experiência para a criança, ela precisa ter uma intencionalidade. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o meu relato como monitora da educação infantil. Então, entre as minhas atribuições estavam os cuidados gerais com as crianças, alimentação, higiene, a solução de conflitos entre elas, a organização dos espaços para a realização das brincadeiras e das atividades, o apoio ao docente e também a escolha, organização e aplicação das atividades, entre outras. As atividades propostas ali por mim eram realizadas no contraturno, considerando que o docente ele trabalha na instituição apenas no período da manhã por 4 horas. Então, o restante do tempo, considerando que a creche atende as crianças por um período de 10 horas e meia, o restante fica inteiramente na responsabilidade dos monitores, tá? As atividades desenvolvidas por mim, junto a uma turma de maternal 2, se baseavam em contação de histórias, leituras, desenhos livres, pinturas com guache, pinturas com giz de cera, pintura com canetas coloridas, manipulação de massa de modelar, manipulação de areia, jogos de encaixe, brincadeiras de faz de conta, com músicas, coreografia das músicas, contato com o alfabeto com os números, tanto na parte escrita quanto na parte oral. Bom, então eu pondero que essa experiência como monitora seja uma excelente forma de aprender mais sobre o papel docente, frente a uma sala de aula. Entretanto, eu considero que a partir disso existem alguns pontos que geram certa precariedade no trabalho docente, tá? E a partir disso eu levantei algumas reflexões. Quanto aos monitores da educação infantil que não possuem nenhuma formação pedagógica, como deve ficar a questão do planejamento
tão necessário para o preparo e aplicação do trabalho com as crianças? Qual o suporte que as instituições estão dando a esses monitores? Eu penso que o planejamento e o suporte, eles variam muito de profissional a profissional, de instituição para instituição, de maneira muito peculiar, considerando a finalidade da educação que se deseja atingir. Por quê? Porque para exercer o cargo de monitor não é exigido nenhuma formação pedagógica, apenas o ensino fundamental completo. Então, eu penso que isso não é de modo geral, né, esse acolhimento do monitor, esse suporte, né, para ele fazer essas atividades que são exigidas, varia muito, né? Depende muito da direção, depende muito dos profissionais que têm uma formação para dar esse apoio a eles, tá? Não dá para generalizar. E agora outro ponto, né, que quanto aos profissionais que têm formação, por que eles não são contratados como professores? Por que não há um número maior de vagas para esses profissionais? Já que essa demanda existe, né, e a gente se evidencia com esse trabalho. Então, a minha hipótese é que esse problema se volte à questão financeira, né? O custo para manter financeiramente um profissional como docente, ele é bem maior que para manter um profissional na função de monitor, né? E eu só queria deixar um adendo que as questões burocráticas que o professor precisa cumprir não são atribuídas ao monitor, tá? É apenas a aplicação de atividades. A partir de relatórios e registros, realmente estão por conta do professor. Mas as possibilidades de ação e, né, trabalho com as crianças, elas são muito próximas. E a partir disso eu concluo que tanto os profissionais que estão na função de monitores, sendo formados ou não, eles estão exercendo a função docente e não estão sendo reconhecidos como tal, considerando a questão financeira, né, a desvalorização e formativa também. Por quê? Os professores, durante o ano, eles né, recebem cursos, fazem cursos de formação continuada, e isso não é acessível a todos os monitores, tá? Exceto quando tem algum evento especial no calendário acadêmico, tá? Mas do contrário, não. Então, acho que aí fica evidente que há uma precarização do trabalho docente, considerando, né, a vasta abrangência das atividades realizada pelos monitores, né, da educação infantil, que também é atribuída a eles, tá? E aqui são as minhas referências. E eu gostaria de fazer um agradecimento especial à professora orientadora, a Carla. Muito obrigada a todos e até mais.